paz, graça, saudar, cumprimentar a todos. Mais uma vez estou aqui para que possa compartilhar convosco o propósito de Deus, que tem com o ser humano todo que se encontra na face da terra. Antes de entrar no tema, então gostaria de convidar todos que peço para se inscrever no meu canal para o crescimento e também o link para ter mais para ver, seja compartilhado o vídeo, seja mais visualizado. Quando coloca o link, estamos a ajudar a visualizar o vídeo. Então também sobre os botões de ok, gostou ou não gostou, que pode colocar lá se gostou, ok, se não gostou, pode colocar também ok, também qualquer dúvida, assuntos, pode colocar nos comentários para que possa entrar nesse assunto, esclarecimento de dúvida em qualquer circunstância, também estará a responder. Ok, vamos no tema de hoje. No tema de hoje que vamos tratar. Então, o tema de hoje que vamos falar é que Zeus é igual a... Desculpa, que Deus é igual a Zeus. Então, estamos a falar que Deus é Zeus. Então, o tema de hoje é dizer Zeus é igual a Deus. Ou estamos a trazer o tema que o Deus o Zeus, o Deus é mesmo Zeus. Deus que representa o Zeus. Então, esse é o assunto, porque é um assunto muito falado, um assunto que gera dúvida, um assunto que outros concordam que Deus é Zeus. Então, estou aqui a tratar esse tema que Deus é igual a Zeus. Deus é igual a Zeus. Então, vou tratar desse assunto. Então, vou trabalhar com 6 pontos. Acredito, se não conseguir concluir os pontos, vou deixar para outro dia. Se for possível, talvez possa trabalhar com 3 pontos. Posso trabalhar com 3 pontos. Depois outros pontos continuarei no outro vídeo. Vou dar a continuidade sobre Deus é igual a Zeus. Então, se haver necessidade para continuar, vou trabalhar dentro desses pontos. Vai depender do tempo. Se o tempo for a ver que pode me oferecer suficiente, vou trabalhar com esses pontos, vou trazer provas relacionadas sobre Deus que é igual a Zeus, que Deus é de verdade é Zeus. Então, vou trabalhar nesses pontos. Então, vamos no primeiro ponto. No primeiro ponto, temos para entendermos que Deus é igual a Zeus. Primeira coisa, temos que entender o que significa Zeus. Não vou falar que é Zeus, de que origem ele veio, que nós queremos entender, fazer o que significa o Zeus. Então, dizer o que significa Zeus, o que representa Zeus. Zeus, o que representa, não estou para dizer de que isso só para dizer o que ele representa. Então, Zeus, primeiro ponto, o que significa Zeus ou o que representa Zeus? É o primeiro ponto, o que representa Zeus? Então, Zeus, ele representa o pai dos deuses e dos homens. Aos gregos, então o Zeus ele representa o pai dos deuses e representa o Deus dos homens e diante aos gregos. Então o significado ou o representado da palavra Zeus significa pai dos deuses. Estamos a dizer ele que é o pai de todos os deuses que existem. Então é isso que representa. Então quando falo desse ponto, queria que as pessoas entendessem para depois tocar-se de nome de Deus, para entender com Zeus. É que não posso dizer que Deus é igual a Zeus antes de nós entender o que é Zeus.
Então, e para depois falarmos também lá sobre o que está acontecendo sobre dizer Deus é igual a Zeus. Em primeiro lugar, estamos a dizer que Zeus é pai dos deuses. Estamos a dizer que Zeus é o líder dos deuses. Estamos a dizer que Zeus é o chefe dos deuses. Estamos a dizer que o Zeus é a pessoa que está à frente de todos os deuses que se encontram. Ele é o líder, é o mandante, é o comando de milhares os deuses que se encontram. Quando falo, estou falando como significado da palavra. Por exemplo, quando vamos no dicionário, vamos buscar a palavra Zeus, vamos encontrar o significado que ele significa Pai dos deuses. Então, ele é como posso dizer, ele que é o, posso exagerar um pouco, dizer, é o originador dos deuses, vamos dizer assim, para exagerar um pouco para que possamos perceber. Quando falo dessa forma, é que quero para que compreendamos o significado dele. O significado dele, porque isso está a gerar polêmica, dizer Deus é igual a Zeus. Então, para que eu falasse um pouco, primeiro precisamos compreender que é Zeus. Então, Zeus, estamos a dizer que é o líder dos deuses, de todos os deuses que se encontram na face da terra. Então, Zeus é o líder. O líder. Então, o Zeus, com outras palavras, é um deus, é o líder dos pagãos, dos deuses pagãos, vamos dizer assim mesmo. Que ele é o chefe, é a pessoa o supremo, ele é o supremo dos deuses, ele é o superior dos deuses, ele. Então o Zeus representa é o representante dos deuses. Então estamos a dizer o Zeus é um dos principais deuses ou deuses que está elemento essencial dos deuses. Então esse é o significado dos Zeus. Ok. Então, com esse elemento, esse tipo de coisa, que é o pai do Zeus. Ok, então isso que eu falar o significado. Ele significa pai dos deuses, o pai dos deuses, que significa Zeus é Deus, mas ele é que é o pai desses deuses. Então, ele é o líder desses deuses. Ok. Não vamos entrar. Não vou entrar muito nesse tipo de coisa que só que era para compreender aqui. Mas ok, vamos no segundo ponto. No segundo ponto, de onde que surgiu essa ideia de Zeus significa Deus? De onde que surgiu essa ideia de Zeus significa Deus? Zeus significa Deus. De onde que partiu essa ideia? De onde começou? Eu não vou falar que é Zeus, de onde como é que surgiu. Não, eu estou falando de onde que partiu essa ideia, de onde que começou. De onde a pessoa chegar numa conclusão de fato dizer que esse aqui Zeus é Deus. De onde que surgiu? Que Zeus é Deus. Então, para nós compreendermos, vou trabalhar em 3 pontos essenciais relacionados de onde partiu essa ideia de Zeus e Deus. Vou trabalhar com 3 pontos. Número 2, estamos no ponto 2. Vou trabalhar no A, no B e C, para que possamos compreender de onde surgiu essas ideias. Então, essas ideias que vai chocar, não é? Em primeiro ponto, vamos deixar abrir a Bíblia no livro do Atos, capítulo 14, versículo. Atos capítulo 14, versículo. Goleiro 11 ante 12, ok. Ao ver que Paulo fizera a multidão, começou a gritar em língua de Canoca. Os deuses disseram ante os filhos em forma humana. A Barnabé chamava Zeus, a Paulo Hermes, porque era de que trazia a palavra. O sacerdote Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele, a multidão, queria oferecer sacrifício. Então,
essa ideia, quando vamos segundo o bíblico, o significado de Zeus, encontramos que o sacerdote de Zeus, ok, vamos lá deixar esse tipo de coisa, o sacerdote de Zeus, não é? Mas o sacerdote de Zeus queria oferecer esse tipo de coisa. Mas ok, a origem aqui vou falar de 3 pontos essenciais relacionados a onde partiu essa ideia. Primeiro ponto, parte da ideia da mitologia. Mitologia. O que significa a palavra mitologia? Estamos a dizer que essa ideia, essa palavra mitologia partiu da ideia de determinado um grupo, as pessoas que ele está relacionado numa crença que concorda determinado uma crença nessa área. É quando surge essa ideia de dizer o que é Deus. Zeus foi uma pessoa normal, humano como nós, mas estamos a dizer, para ele ser colocado, Zeus como Deus, surgiu da ideia da mitologia. Para falar da palavra mitologia, estamos a dizer que partiu das pessoas que eles chegaram a abraçar a mesma fé, de crer no assunto dessa área. Como aqui, por exemplo, deixa eu falar um pouco da mitologia aqui no versículo 11. Atos 14, versículo 11 diz essa palavra de Deus. Ao ver que Paulo fizeram, a multidão começou a gritar em língua de Caionaca. Os deuses disseram Antônio em forma humana. Para ver chamava Zeus todos. Estava dizendo, essa ideia começou com a mitologia, com um determinado grupo que crera no Paulo e Barnabé, dizer que os deuses desceram até nós. Então essa ideia parte nas pessoas. Então quando uma frase parte na ideia dos homens, parte na ideia da sua crença. Então parte na ideia das pessoas que acreditam. Vamos dar exemplo assim. Como é que foi chegar a dizer que uma árvore é Deus? Parte da ideia do homem, é mitologia. Do homem acredita que merece ser adorado aquela coisa. Como é que parte da ideia uma pessoa deve ser adorada ou morto? Parte da ideia do homem, é mitologia. De a pessoa ter crença acreditando que se crê naquela coisa pode ter resultado. Então a palavra de origem Zeus, que significa Deus ou Zeus, ele é Deus, partiu na ideia dos homens. Essa ideia surge no próprio os homens. Por exemplo, para um ser humano, por ser um ser humano sempre necessita de adorando alguém, é quando surge as ideias de começar a dar nome, dizer que Deus tal xixi, esse que Deus tal xixi, é como Zeus surgiu na ideia dos homens, por causa da sua crença, vieram que pá. Como diz os deuses chegaram de nós, começaram a dar o nome Barnabé, ver que Barnabé é Deus. Se quer ver uma outra crença da mitologia, vamos no livro de Daniel. Deixa eu abrir Daniel. Então, essa ideia surgiu com os homens. Então, a palavra de Zeus, ele chega a se tornar como Deus. Como falamos, o significado que ele é o pai dos deuses, surgiu com a ideia dos homens, é a mitologia, é por causa da crença dos homens, é por causa da acreditar nos homens. Então, quando os homens acreditam numa coisa, é quando depois dá aquele nome. O Zeus foi humano, um ser humano como eu, como você, que existe na face da terra. Mas os homens, eles acreditaram nele e tiveram a crença nele. E depois, quando mencionaram, deram o nome de Zeus como Deus. Então essa palavra dizer Zeus é Deus, surgiu com a ideia de um cidadão, de ser humano. Surgiu com a mitologia, com a crença dos gregos. Isso é uma crença. Isso posso dizer assim, posso dizer que é a fé da pessoa. Posso dizer que são as convicções das pessoas. Ou quero dizer que ele é um pai dos deuses, é o maior dos deuses. Ele é Deus.
Então, essa ideia parte com a mitologia, a ideia da mitologia, a ideia dos homens, é o pensamento dos homens, a visão dos homens, a percepção dos homens, a noção dos homens, é a visão dos homens. Então, a palavra Zeus significa como Deus. O Zeus foi o nome do como foram os homens que substituíram ele como o nome de Deus. Então, essa ideia parte com a mitologia, parte com a crença dos homens. Da mesma forma que nós sabemos, uma pessoa quando morreu, então a mitologia dizer o morto tem vida, o morto pode me salvar, possa me proteger. Isso parte com a ideia dos homens, isso que chamamos de mitologia. Da mesma forma, o homem que plantou ave para produzir, da mesma forma dizer, essa ave possa me trazer as respostas, possa me solucionar. O homem que pegava e faz estátua para ser adorado, é a mesma forma que o homem colocou aquela árvore, como ela representava fruta, a árvore representava para a construção de carteira, a árvore representava para construir porta, fazer muitas coisas, como cama, mas o homem transformou sua adoração como seu Deus. É crença do homem, isso que chama-se mitologia. Quando estamos a dizer que isso vem da mitologia, dizer Zeus é Deus, estamos a dizer o Zeus para que ele se tornasse Deus, partiu por causa da crença do homem, partiu por causa das convicções dos homens. Ele chega de se tornar o Deus por causa dos homens. Essa ideia de que nós devemos render, isso aqui devemos adorar, isso aqui é nosso Deus, isso aqui parte com a ideia dos homens. Não surge com a ideia desse remédio, Deus não surge na ideia dos homens. São as convicções. Por isso estamos a cheio, por exemplo, na Ásia, as pessoas adoram as estátuas, adoram muitas coisas. Isso é a ideia do homem de mitologia. Então, a mitologia, nós só tornamos alguém Deus quando nós somos mitologia ou quando temos uma crença numa determinada área. Quando nós temos uma crença numa determinada área, é que nós tornamos aquela coisa própria como um Deus. É isso que acontece com mitologia. Como acontece com Zeus, para que ele se tornasse Deus, que parte da crença dos homens, que chamamos como mitologia. É o conjunto determinado do grupo que tem uma crença nessa coisa. É preciso migrar as pessoas acreditam que Zeus é um Deus. Essa fé das pessoas. Então a palavra de Zeus ser Deus surgiu com a mitologia, surgiu com a ideia dos homens, surgiu com os princípios dos homens, surgiu com a nação dos homens. Zeus se torna Deus por causa da mitologia dos homens, por causa da crença dos homens. Esse que se chama-se Zeus. Esse ponto leva ele a se tornar Zeus. Então, é isso aí que estamos já nas conclusões para dizer Deus é igual a Zeus. Então, isso eu quero para que chegamos numa conclusão. Será que Deus é igual a Zeus? Então, hoje não vou conseguir acabar todos os pontos. Vou ter 6 pontos, vou trabalhar com os 3 pontos. Os 3 pontos vou trazer, que vai trazer resposta. Então, Zeus, ele se torna Deus por causa dos homens. Então, dissemos o primeiro ponto, Zeus, ele surgiu, essa ideia de Zeus é Deus por causa da mitologia, por causa da crença dos homens. É daí que parte que ele é Zeus. Segundo ponto, que é 2P. O segundo ponto, de onde surge essa ideia de dizer Zeus é Deus? Parte dos religiosos. Perdão. Essa ideia parte com a mente dos religiosos. Os religiosos, eles que tiveram a convicção de dizer que de fato o nome de Zeus significa Deus. Assim, a diferença de mitologia e religião temos que diferenciar. Mitologia
são conjunto de pessoas que não faz parte de nenhuma religião, são descrentes, são pecadores, são pagãos. Eles que tornaram esse nome de Zeu e Deus. Zeu, para ser Deus, começou por causa dos homens. Então, para dizer que Zeu surgiu dos religiosos, os religiosos não são eles que deram o Zeu que é Deus. Só os religiosos confirmaram que um Deus que servimos é um Deus Zeus. Nós estamos a entender? Os religiosos não serve o Deus Zeus, desculpa, não serve Zeus. Só os religiosos concordam dizer, eles que surgiu essa ideia com os religiosos dizer Zeus significa Deus, desculpa. Eles não concordam, eles que criaram essa ideia, ou essa ideia também veio com os religiosos, Zeus é Deus. Vamos lá para entendermos no Atos capítulo 14, versículo 11, 12 a 13. Vamos no versículo 13, diz assim: o sacerdote de Zeu, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifício. 12. A Barnabé chamava Zeus. A 12. Então os religiosos, essa ideia de dizer Zeus vem com os religiosos. Os religiosos não servem Zeus. Só os religiosos concordam que Zeus é Deus. Por isso dizem que nós, judeus que servimos religiosos, estou falando de nós, os evangélicos. Quando falo dos evangélicos, falo falo dos batistas, presbiterianos, católicos, os Assembleia de Deus, vários, não é só os evangélicos, os universais, os testemunhos de Jeová, os ativistas, várias igrejas, não é? Evangélicos. Então, ou os evangélicos, estamos a falar aquelas pessoas quando nós dissemos, falamos de Deus, ou o nome de Deus. Então, os religiosos dizem, o Zeus é um Deus, por isso nós, os evangélicos, servimos um Zeus. O Deus que servimos, estamos a servir um Zeus. Porque esse nome de Deus, os religiosos, conforme quando diz que Deus é Zeus, é porque eles confirmam dizer, esse nome de Deus é de Zeus. É daí que há esse tipo de confusões que existem, de uma conclusão que chegaram a concordar os religiosos dizer esse nome de Deus significa Zeus. Ou o Zeus é Deus. No lugar de ver de nós dizermos estamos a servir Zeus, Deus estamos a servir Zeus, porque Deus significa Zeus. Somente simplificamos, posso dizer assim mesmo. Os religiosos não servem Zeus, ou deixar bem claro, os religiosos não servem esse Deus. Escuta, aqui vou trazer divisões na segunda parte, se eu não estou enganado. Vou fazer para que percebamos sobre Zeus e contextos religiosos. Os religiosos, assim, eles não servem o Deus que os evangélicos nós servimos, por causa do Deus que servimos significa Zeus. Porque eles dizem, no lugar de nós estamos a servir, de servir Deus, estamos a servir Zeus. É dessa forma que há contraditórios com os religiosos. Com outras palavras, os religiosos dizem, o problema é que Deus que nós servimos é um Deus Zeus. É um Deus dos pagãos. É um Deus dos deuses. É Deus de Satanás. Estamos a dizer, em vez de servirmos um Deus, ali, quando nós servimos Deus, pensamos que estamos a servir Deus, quando estamos a servir Zeus. Em vez de servir Zeus, pensamos que estamos a servir Deus, estamos a servir Satanás. Essa origem de Zeus, como confirmação de Zeus, significa dever com a mente dos religiosos.
Pessoas religiosas dizem servimos um Deus. Pessoas, eles não querem saber desse Deus que servimos, porque o Deus que servimos é igual a Zeus, ou é igual a Satanás. Com outras palavras, religiosos, eles dizem que não estamos a servir Satanás. Pessoas, eles concordam que Zeus significa Deus. Isso estou a falar das origens. Estou a falar das origens. Estou a falar das origens. O que está acontecendo. O que levou a chegar à confirmação de Zeus é Deus. Falamos do primeiro ponto que vê com a mitologia, com a crença dos homens. Segundo ponto, vemos que viemos com confirmações dos religiosos. Então, os religiosos dizem é um desejo que porque como dizer assim, por isso diz o Deus, em vez de ser Deus que servimos, é Zeus. Em vez de ser ele servir um Deus, por não quer servir Zeus, então ele serve a Deus que significa Iau. Deus Iau. Trarei outro vídeo, vou falar do assunto sobre o significado de Deus de Iau. Vou tratar o assunto de Deus Iau. E tem outro vídeo dizer filho Iauxa. Tratarei outras coisas assim. Então, pessoas religiosas não querem servir o Deus porque é Deus dos Zeus. Eles querem servir o Deus Iau. Mas eu vou falar no outro vídeo sobre Deus Iau. Então, a origem de Zeus, que significa Deus, parte na mente da mitologia e parte na mente dos religiosos. Pensa a essa confusão ou a esse tipo de confirmação de fato que Zeus significa Deus. Porque quando os religiosos vão à busca de informações, encontram que o Deus, em vez de ser Deus, é Zeus. Em vez de estamos a adorar o Deus, estamos a adorar o Zeus. Porque o Zeus é Deus. Porque o nome de Deus, o nome de Zeus é de Deus. Em vez de ser Deus, é Zeus. São os religiosos. Isso que acontece. Por exemplo, religiosos, os muçulmanos não concordam com o nome de Deus, porque significa Zeus. Religiosos islâmicos não concordam com o nome de Deus, porque é o nome de Zeus. Então, várias religiões não concordam com esse nome de Deus, por causa significa Zeus. Então, a origem parte da mitologia ou parte da crença dos pecadores, dos humanos simples, dos gregos. A mitologia, a parte das religiões, essa origem de Zeus é Deus. Deixa eu explicar aqui para que talvez possamos entender. Quando fala os religiosos trabalham com dicionário tradutor. Porque os religiosos dizem assim, na palavra Zeus, o que fizeram os evangélicos? Diz na palavra Zeus para ser Deus, diz assim, os evangélicos é que a palavra Deus diz não existe. Os diz não existe palavra de que é Deus. Então tiraram a palavra de Zeus, que é Z, tiraram a letra Z, a primeira letra de Zeus, colocaram D. Os judeus estão dizendo que na mudança apenas só transformar a palavra, vice-versa. Só tirar aquela palavra dizer e colocaram D. Com outras palavras, os judeus estão dizendo houve manipulação.
houve manipulação na letra de Z para ser colocado D. Com outras palavras, então, a mentalidade dos jurídicos diz que falsificaram a palavra de Z com a palavra D. Então, essa é a mente dos religiosos, que os religiosos precisam do dicionário deles, chega uma confirmação, que quando vai no dicionário tradutor ou uma linguagem latina, dicionário língua portuguesa não encontra. Dicionário língua portuguesa vai falar de várias formas, mas quando vai no dicionário latim, tradutor, desculpa, é Google Tradutor, não dicionário tradutor, desculpa. É o Google Tradutor. Quando vai no Google Tradutor, que é linguagem latim, se eu não estou enganado, então é lá quando se escreve Deus, você vê a palavra Zeus. Quando fala isso é que estou falando, dizer que são as origens que têm prova, uma religião que chegará a provar então com o próprio, como posso dizer, com o próprio Google Tradutor. Então essa origem de dizer Zeus é Deus começa com os homens com religião. Pensa que conseguiram no Google, não sei qual é a tecnologia, não sei qual é a técnica, não sei qual é todo que conseguiram desse nome. Dizer Zeus, Deus é igual a Zeus. Da mentalidade das religiões. No Z, trocamos, colocamos, tiramos, tira-se a letra Z, pega a letra D, coloca, fica Deus. Para eles, a palavra Deus não existe. Deus não existe. É Deus e Yahweh. Ok. Deus que é Yahweh. Pai é Yahweh. Não Deus. Deus para os religiosos, por causa de Zeus, por isso é um nome reprovado. Porque Deus é igual a Zeus por causa do Google Tradutor. De sua busca de informações. Vamos no terceiro ponto. O terceiro ponto é a parte mais chocada. Essa coisa original que palavra Zeus é igual a Deus. Se originou no próprio. Se originou no próprias Bíblias. Bíblias que usamos que se originou-se. Ali. Por exemplo, tem a Bíblia Almeida. Bíblia Almeida é uma Bíblia que quando usa a Bíblia Almeida é que não tenho mais investiguei. A Bíblia Almeida é a Bíblia que tem palavras-chave. Vou falar os pontos para investigar essa Bíblia Almeida. Vai encontrar quando tem a Bíblia Almeida, vai ter eu tenho também palavras-chave. Tem um sítio que escreverá palavras-chave. Vamos lá nesses pontos. Quando vais nas palavras-chave, vais no número 200, no número 2203. Palavra-chave 2203 e também a palavra-chave 2316. 2203, 2316. Então, as palavras-chave trabalham em linguagem hebraica. Que hebraica, a palavra-chave, encontra que a palavra Zeus significa Deus. A palavra Deus significa Zeus. Então, trabalha nas palavras-chave. Então, que a Bíblia, a merda, que a Bíblia Almeida é a Bíblia relacionada com as Bíblias, usamos Bíblia Sagrada, muitas coisas. Então, eles apanharam na Bíblia a merda, que vê a palavra-chave hebraicas, traduz em língua portuguesa. Então, quando traduz na língua portuguesa, encontra a palavra Deus, significa Zeus.
É essa a Bíblia que se originou a palavra Zeus significa Deus. Se originou nessa língua, nessa Bíblia sagrada, que é o assunto que estou a trazer aqui, de onde que se originou que Zeus é igual a Deus, ou Zeus é Deus. Aquele Deus que servimos, que somos evangélicos, estamos a servir o Zeus. Se originou na mitologia, primeiro ponto. Segundo ponto, se originou nos religiosos. Terceiro ponto, se origina na própria as Bíblias. Por exemplo, aqui na Bíblia, no Atos 14, versículo 12, vai encontrar a palavra de Zeus. Vamos dar aqui Barnabé Zeus. Só vou falar essa parte A só. 14, 12 diz assim. A Barnabé chamava Zeus. É que eu não tenho a Bíblia, a merda, tanto Emmanuel, tanto um telefone tenho. E eu vou mostrar essas palavras. Mas quando tens essa Bíblia, merda, palavra-chave, podes consultar, vais encontrar número 2203 está lá, que trata de Deus, Zeus, lá, número, na palavra-chave que é 2316 está lá, então para dizer que é uma das Bíblias. Então, parte da Bíblia também, é da Bíblia merda. Nós aqui falei, por exemplo, Atos 14, versículo 12, que diz que Barnabé chamava de Zeus. Só como aqui foi traduzido a nossa língua. Hebraico. Vou falar no outro vídeo sobre hebraico, esse tipo de coisa. Mas aqui estamos a falar que é a própria Bíblia. Porque essa Bíblia já não tem hebraico. Mas vou falar no segundo vídeo, porque era para falar 6 pontos, mas só vou falar 3 pontos, não vou conseguir acabar todos os pontos. Vou falar 3 pontos. Nos 3 pontos, vou falar a hebraica. Vou falar hebraica e isso aí mesmo, um pouco. E vou falar um pouco o significado disso aí mesmo. E depois vai ficar acolado. Ficará surpreendido. Porque hebraico, a Bíblia traduz que a Bíblia, como posso dizer, então fugir a memória, a merda, que Zeus é Deus. Mas, eu li aqui, no Atos 14, versículo 11, deixa eu ler o 11. Ao ver que Paulo ficava, a multidão começou a gritar em língua nacional, os deuses desceram até nós de forma humana. Então, a Barnabé chamava Zeus. Até disseram Deus desceram a nós. É dizer que é lá, vou tratar a matéria mais profunda sobre isso. Mas aqui quero dizer que eu aqui estou tratando de onde que originou essa palavra. Essa palavra originou-se da mitologia. Quando originou Zeus para ser Deus foi dado com os homens. Essa ideia de ter confirmações, provas que de fato não vou ter prova, não vou falar de prova, vou falar de ideias que tiveram de fato. Estamos a servir um Deus, Zeus, confirma com os religiosos, por isso não quer saber nada desse Deus. Essa ideia é própria a Bíblia que confirma que a Bíblia é a merda e que essa aqui não é original. Terceira, te falaram um pouco hebraico. Hebraico, escuta, fica pegando isso aqui. Hebraico, a palavra Zeus significa é de falar outro filho. Mas próprio significado está na média para dizer que a Bíblia, a palavra Zeus significa Deus. Hebraico. Mas vai ficar surpreendido no outro vídeo que vou falar. Aqui não quer falar desses mistérios, só quero te trazer o significado. E que aqui não estou usando a Bíblia hebraico, mas no hebraico Zeus significa Deus. Hebraico Zeus. Porque eles deram o nome
Deus. Mas isso é que vou falar das origens para que possamos compreender as profundezas no outro vídeo. Aqui, ainda não respondi a minha pergunta. Ainda não disse que Deus de fato é eu. Estou a trazer os pontos. A minha resposta haverá na segunda parte do segundo vídeo sobre Deus é igual a eu. Lá terá a resposta. Quando quer ficar aqui, eu quero o quê? Quero que não corra dizer já está claro Deus é eu. Ainda não respondi. Ainda não disse não. Estou a falar das origens. De onde surgiu essa ideia de dizer é Deus? Quais são as provas que tiveram as pessoas, com outras palavras? A própria Bíblia confirmou, a Bíblia hebraica. Desculpa, a Bíblia média hebraica, é próprio de significado hebraico, a palavra hebraico, Zeus significa Deus, mas isso aí vamos tratar no segundo vídeo lá para aprofundar bem esse assunto. Própria Bíblia, ou hebraico para a língua original. Vamos, terceiro ponto, só nesse terceiro ponto, outras coisas vou deixar para lá. Essa terceiro ponto, há servos que servem o Deus, esse nome de Deus que eles concordam que Deus é Zeus. Confirma que Deus é igual a Zeus. Concorda, tem certeza. Vou te indicar de 2 servos de Deus que concordaram, confirmaram. Vamos lá. Pastor Lamartine Porcela. Pastor Lamartine Porcela, um pastor brasileiro, um pastor da Igreja Batista. Outro é doutor, não sei doutor ou pastor, mas doutor Rodrigo Silva. Ou da Adventista, Igreja Adventista, que você trabalha com a arqueologia, esse tipo de coisa. Os dois concordam que o nome de Zeus é igual a Deus. Porque eles também vêem no Atos 2, 14, versículo 2. Próprias pessoas que servem esse Deus, que dizemos é Deus, pessoas que concordam. Então, dizer que talvez só esses pontos quero trazer para compreendermos que Deus é igual a Deus, mas ainda não houve uma conclusão, ainda não houve ponto. Quero que para que quando trago essa mensagem, quero que para tu reflete, deve refletir. E refletir por quê? Porque quando fala esse nome de Deus, significa que estamos há mais de 2000 anos. E hoje estamos a ouvir esse assunto dizer Deus é Deus a Zeus. Deus significa Zeus. Então tem que colocar na tua reflexão. E cabe muitos que servem esse nome de Deus e fora confirmado e fora convencidos. Então são esses pontos essenciais. Tem dois, por exemplo, dois servos de Deus, pastor Lamartine Porcela, doutor Rodrigo Silva, são pessoas que fala a palavra de Deus. Então, dizer que são esses pontos essenciais que eu estava a trazer aqui para compartilhar contigo, para que possamos perceber, mas ainda não fechei ponto de interrogação. Eu falei o significado dos Zeus, que representa Zeus. Eu falei de onde que partiu essa origem de Zeus é Deus. Estou a falar dos princípios. Mas quando estamos a falar de Zeus, estamos a falar de um homem que faz parte do grego, ele foi um filho, ele foi muitas coisas lá. Estamos a falar de homem normal,
que acabou pelas crenças, mitologia, deram o nome dele, dizer ele é Deus, chega aos religiosos dizer o nome soterrado, e colocaram D para tapar os olhos, e ficou Zeus, Deus, mas Zeus, a mesma coisa, e próprias Bíblias que falam isso, e própria linguagem hebraica, então só esse tipo de coisa. Mas a resposta teremos na segunda parte. Na segunda parte vou trazer as profundezas mais profundas também a respeito de Deus sobre igual a Zeus. Lá vou aprofundar e lá acredito que vai ter a resposta clara, específica. Porque nós precisamos de esclarecimento claro, específico. Aqui estava a falar dos origens. Vai dizer, pá, já falou esse pregador, já falou que Zeus é igual a Deus, já está Deus é Zeus, então falou que tiraram aquela letra, dizer Deus. Eu falei da origem dos religiosos, que eles dizem que tiramos Z, colocamos D. Das origens, fala da percepção das pessoas, onde que chegaram às conclusões só dizer esse Deus é Zeus. Mas teremos as respostas segundo o vídeo. Então, para dizer que são esse tipo de coisa, temos que examinar, analisar, por causa do que? Por quê? 2000 anos a servir Deus, agora não estamos a servir Deus, estamos a servir Zeus. Coisas interessantes, não é? Mas há 2000 anos a pregamos a palavra de Deus, nós estamos a pregar a palavra de Deus, estamos a pregar Zeus. Mas há 2000 anos estamos a falar o Deus está caminhando. Nós estamos a falar que Deus está caminhando, estamos a falar de Zeus. Há mais de 2000 anos estamos a falar o Deus é dono da terra. Nós estamos a falar que Deus é dono da terra, estamos a falar que o Zeus é dono da terra. Há mais de 2000 anos estamos a falar o Deus que criou o homem. Não estamos a falar que foi Deus que criou o homem, estamos a falar o Zeus que criou o homem. Há mais de 2000 anos estamos a dizer que a única pessoa que merece adoração é Deus. Então estamos a dizer Deus que é a única pessoa que merece adoração, que merece adoração é Deus. Coisas interessantes, não é? Ok. Tá bom, muito obrigado. Deixa eu dizer, Deus tem propósito contigo, Deus tem propósito com, Deus tem propósito com você, Deus tem propósito contigo, você que é um pecador, que diz eu, que na tua mitologia diz Deus é Zeus, é Deus, Deus tem propósito contigo, eles dizem Zeus, Deus é Zeus, que tira a letra J, dizer para Deus tem propósito contigo, preciso é que vai falar mais alto na sua vida. No segundo vídeo, acredito, vou trazer as profundezas. Deus tem propósito com o próprio vocês, que concordaram os líderes, concordaram as igrejas crentes, e de fato as Bíblias também confirmaram, também foram estudar, aprofundar o hebraico, tem propósito de concordar, dizer Zeus é Deus. Então isso vai falar alto. E no vídeo que vem tem que ser para mostrar que Deus de fato tem propósito com homens aqui na face da terra, para mostrar que Deus tem propósito com todo ser humano. Então isso, e o que achou pode comentar, o que pode confirmar, esse tipo de coisa. O meu pedido, estou a pedir, não deixei resposta. Falei dos pontos essenciais, o que levou ante Zeus, o que levou a dizer Deus é igual a Zeus. Estava a falar desses pontos. Segundo vi, trarei isso aí mesmo. Obrigado a todos, me acompanharão até aqui. Que Deus tem um propósito contigo. Não sei assim que estou a dizer, Deus tem um propósito contigo. Não sei que já estou a dizer que Zeus tem um propósito contigo. O Deus costuma dizer Deus tem propósito com os pecadores. Vocês estão dizendo que Deus tem propósito com os pecadores. Assim que digo Deus tem propósito com os crentes, vocês estão dizendo que Deus tem propósito com os crentes. Não sei para já eu também dizer, eu já tem propósito contigo, porque diz Deus é Yahweh, mas também vou tratar outro vídeo isso aí, já não sei. Os religiosos que vocês também dizem, não sei, Deus tem propósito contigo, mas eu dizer, Deus tem propósito contigo. Mas o importante, Deus tem um propósito contigo.
Que possa Deus abençoar a todos. Obrigado. Eu estou dizendo, eu posso abençoar, mas Deus possa abençoar a todos. Obrigado. Amém.